Aqui um exercício que trata da equação de Bernoulli. Diz o seguinte ali em cima: sabendo que se trata de um regime permanente, calcule a vazão de água em litros por hora no tubo de Venturi. Bom, aqui eu tenho a equação de Bernoulli, né, que a gente já falou sobre ela. Eu tenho aqui a minha parcela da energia de pressão, aqui da minha energia cinética e aqui da minha energia potencial. Assim, do outro lado também. O que eu vou começar fazendo nesse exercício? Esse exercício eu posso primeiro analisar a altura aqui, ó. Como a altura onde ocorre a vazão está para esse lado, tá? A vazão de água ali. Como a altura aqui, ó, em 1 e em 2 é a mesma em relação a um referencial qualquer que eu tiver aqui embaixo, né? Se eu passar esse Z2 para cá, o que vai acontecer? Eles vão se cancelar. Por quê? Porque Z1, essa altura 1 e a altura 2, Z1 e Z2 são iguais. Então, Z1 é igual a Z2. Se eu passar isso para o outro lado, vai ficar Z1 menos Z2 igual a zero. Então, eu já posso de cara cancelar esses dois Z aqui. P1 sobre gama. P2 está do outro lado, né? Vai passar para cá trocando o sinal. Então, menos P2 sobre gama. Isso é igual a V2, né? Tá aqui, V2 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Agora eu vou passar esse V1 para o outro lado, sinal contrário também. Então, V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 vezes o G. Bom, agora, o que eu posso fazer aqui, ó, os dois estão, tanto P1 como P2 está dividindo por gama. Então, eu vou dizer que P1 menos P2 divididos por gama. E assim do outro lado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado por 2G. Tá? Mínimo múltiplo comum aqui, se quiser pensar assim, fazer assim, né? Então vai ficar a divisão. Agora, eu não tenho esses dados aqui, né? O exercício não me deu nem velocidade. Os dados que ele me deu aqui, ó, foi a área 1, a área 2, o gama, que seria o peso específico do mercúrio, e o peso específico da água. E ele pede a vazão volumétrica. Então, eu não tenho esses dados aqui de pressão nem de velocidade. Mas, aqui esqueci P1, mas eu tenho como achar esse P1 menos P2. Por quê? Porque vejam que aqui no tubo de Venturi eu tenho um manômetro instalado. E a gente já viu isso aqui, a gente sabe como calcular essa diferença de pressão aqui nesse manômetro. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou pegar outra folha aqui. Para a gente calcular essa diferença de pressão, tá? Então, eu posso considerar que aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, posso chamar aqui de PX, por exemplo, tá? E aqui, desse outro lado, no mesmo nível, eu vou ter um ponto PY. E o que a gente já viu? Que a um mesmo nível, a uma mesma altura, as pressões são iguais. Então, eu posso dizer que Px é igual
a pressão em X é igual à pressão em Y, tá? E o que é a pressão em X? A pressão em X, ela é a pressão aqui nessa área de seção transversal, o ponto 1, né? Mais a pressão exercida por essa coluna de líquido aqui, de 10 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui Px é P1 mais ρGH, né? Que é como a gente calcula a pressão hidrostática dessa coluna de líquido. Massa específica, GH1. Isso tudo é igual ao quê? E o PY, a mesma coisa do outro lado, né? O PY vai ser a pressão 2 mais, pressão nessa área de seção transversal 2, mais essa coluna de mercúrio ali. Aqui é mercúrio, né? HG, então mercúrio. Então, eu vou colocar a pressão no ponto 2 mais, isso é PY, né? Pressão em PY, é pressão no ponto 2 mais ρGH2. No exercício, ele já me dá direto aqui o peso específico, né? Que é o ρg. Rho vezes G, massa específica vezes aceleração da gravidade, me dá o peso específico, que é o que ele me dá direto já no exercício. Então, eu vou colocar aqui P1 mais gama, que é o peso específico, vezes altura 1. Esse gama aqui no 1 é o da água, né? A pressão exercida por essa coluna de água. Então, aqui é gama de H2O. É igual a P2 mais, aqui, Rho vezes G, né? Então, como já falamos, o peso específico do mercúrio, desse lado. Vezes altura 2. Eu posso agora, então, ó, passar P2 para esse lado, vai ficar P1 menos P2, que vai ser igual peso específico do mercúrio vezes altura 2, menos essa pressão hidrostática aqui, passo para o outro lado, menos peso específico da água vezes altura 1, tá? Então, agora vamos colocar os valores aqui, P1 menos P2 vai ser igual peso específico do mercúrio, 136 mil newtons por metro cúbico. 136 mil newtons por metro cúbico. Vezes a altura 2. A altura 2 é essa altura aqui, né? Que a gente está considerando aqui no manômetro, que a gente está calculando para ela, 10 centímetros, tá? Esses 10 centímetros, então, passando para metro, né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, metro, decímetro, centímetro. Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metro. 0,10, 0,1 metro. Vezes 0,1 metro. Menos, agora o peso específico da água, que é dado também no exercício, 10 mil newtons por metro cúbico, vezes a altura, que é a mesma aqui, né? A gente vai esses 10 centímetros, que é 0,1 metro. Bom, agora vamos calcular aqui quanto vai dar isso. P1 menos P2, então, é 13.600 vezes 0,1,
dá, aliás, 136.000 vezes 0,1 dá 13.600 newtons por metro quadrado, né? Porque corta aqui e aqui fica 2, né? Corta, fica 2, então, newtons por metro quadrado. Menos 10.000 vezes 0,1 vai dar 1.000. Mesma coisa, newton por metro quadrado. Então, P1 menos P2 vai ser igual a 13.600 menos 1.000. Isso aqui vai dar 12.600 newton por metro quadrado. Tá bem? A gente achou esse P1 menos P2. Então, agora, já podemos colocar ele aqui. Podemos colocar ele aqui nessa equação de Bernoulli que a gente estava desenvolvendo. Tá? Então, esse P1 menos P2, ele vale 12.600 newtons por metro quadrado, divididos pelo peso específico. Peso específico de quem? A gente está analisando agora aqui na equação de Bernoulli esse trecho, né? Essa vazão. Aqui, então, é água. Então, peso específico da água, que é dado no exercício 10.000 newtons por metro cúbico. Então, vou colocar 10.000 newtons por metro cúbico. Isso tudo é igual, vou repetir aqui, V2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado. Isso tudo sobre 2G. Tá? Fazendo essa divisão, aqui, a gente vai ter que, vai ficar 12.600 divididos por 10.000, vai ficar 1,26 metros. Por que metros? Olha, isso aqui eu tenho newton por metro cúbico divididos por newton por metro quadrado divididos por newton por metro cúbico. Uma divisão de fração, até vou fazer aqui do ladinho, se alguém tem dúvida, ó, newton por metro quadrado divididos por newton por metro cúbico. Uma divisão de fração a gente passa multiplicando e inverte a fração aqui que está embaixo, né? Então, eu vou ficar que newton por metro quadrado é igual a metro cúbico, vou inverter essa, por newton. Então, corto aqui, newton por newton, corto, e aqui, metro cúbico por metro ao quadrado, me sobra só metro aqui em cima, tá? Então, por isso aqui 1,26 metros. Isso tudo aqui é igual, agora vamos repetir do outro lado, essa parte de cima aqui, velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado. O exercício não nos deu aqui o valor do G, mas a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Vou passar aqui multiplicando para cá, né? Já vou trocar de lado aqui para... vou trocar essas velocidades para cá. Vou ficar aqui que velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado é igual a 1,26 metros. Esse 2 vezes 10 estava dividindo, né? Estava aqui embaixo, aqui dividindo. Para mim passar ele para o outro lado, eu passo o quê? Multiplicando. Então, esse 2 vezes 10 vai ficar multiplicando esse 1,6. 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado dá 20 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando aqui. Tá? Então,
eu vou ficar aqui V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 1,26 vezes 20. Isso aqui vai dar 25,2. O que? Metros vezes metro, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Tá? Então, 25,2 metro ao quadrado por segundo ao quadrado é o valor de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Agora, eu também não tenho aqui nem V2, nem V1 não é dado no meu exercício. Então, eu vou fazer o quê? Vou ter que fazer uma relação lá pela equação da continuidade para me achar uma relação entre V1 e V2, que me possibilite continuar fazendo esse exercício, tá? Eu sei lá da equação da continuidade que a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Eu posso isolar aqui o V1, poderia ser o V2, vou isolar o V1. Eu vou ficar com V1 é igual a área 2 vezes V2. O A1 está multiplicando, vai passar dividindo. Isolei o V1. Eu tenho esses valores aqui, ó, que são dados no exercício de área 2 e área 1. Então, eu vou colocar aqui V1 é igual a área 2. Quanto vale a área 2? A área 2 vale 10 centímetros quadrados. Então, 10 centímetros quadrados vezes V2. Isso tudo divididos pela área 1, que vale 20 centímetros quadrados. Aqui, ó, eu não transformei para metro, por quê? Porque como eu ia fazer essa divisão aqui, eu sabia que ia ficar centímetro quadrado divididos por centímetro quadrado. Então, vai se cancelar. Então, não precisava transformar ali para metro, nesse caso. Então, V1 é igual a 10 por 20, quanto dá 0,5 V2. Então, eu já achei aqui uma relação que vai me possibilitar fazer essa substituição lá onde a gente estava fazendo para continuar o exercício, tá? Eu até vou passar aqui para outra folha. Esse aqui que a gente tinha ficado aqui chegado aqui no final, né? Com essa relação aqui, ó, com essa equação, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 25,2 metros ao quadrado por segundo. Por segundo ao quadrado. Isso era o que a gente tinha achado antes. Agora, como eu achei uma relação aqui, eu sei que V1 vale 0,5 V2, eu posso substituir aqui. No lugar de V1, colocar 0,5 V2. É o que eu vou fazer. Então, V2 ao quadrado menos V1, só que V1 vale quanto? V1 vale 0,5 V2. Então, 0,5 V2, só que está ao quadrado, né? Então, temos que levar tudo isso aqui tudo ao quadrado. É igual a 25,2 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Aqui eu vou ter, então, que V2 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado vai dar 0,25
V2 ao quadrado, né? Leva 0,5 ao quadrado e o V2 também. É igual a 25,2 metros quadrados por segundo ao quadrado. V2, aqui eu não tenho nada, é como se eu tivesse 1, né? Então, 1V2 menos 0,25 V2 vai dar 0,75 V2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 25,2 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá bem? Agora, então, vou passar dividindo esse 0,75. Tá multiplicando, passa dividindo, operação inversa. O meu V2 ao quadrado vai ser igual a 25,2 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Divididos, então, por esse 0,75. Tá? Isso aqui vai dar 36, meu V2 ao quadrado vai ser igual a 36,6 metros por segundo ao quadrado, tá bem? Metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Não posso esquecer que eu ainda tenho que extrair a raiz aqui, né? Então, V2 é igual a 36,6 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Vamos tirar a raiz. Então, eu vou obter que o meu V2 vai ser igual, tirando a raiz aqui, vai dar 5,8. Aí aqui é a raiz quadrada, né? Então, também aqui metros quadrados segundo ao quadrado, vai ficar metro por segundo. Essa velocidade 2 que eu achei aqui, então, é a minha velocidade nesse ponto aqui, nessa seção transversal, seção de área transversal 2, tá? Esse aqui foi a velocidade que eu achei. V2 é igual a 5,8 metros por segundo. Mas não era isso que o exercício nos pede, né? O exercício nos pede a vazão volumétrica. Mas antes disso, se eu quisesse achar agora a velocidade 1, o que eu faria se o exercício me pedisse essas velocidades? Bom, eu substituiria aqui, né? Que eu já tenho uma relação entre velocidade 1 e velocidade 2. Então, eu apenas ia fazer que V1 é igual a 0,5 V2. Vou repetir aqui, tá? Então, V1, a velocidade 1 é 0,5 vezes 5,8 metros por segundo. Então, o meu V1 vai ser igual ao quê? Igual a 2,9 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade 1 é a metade do que a minha velocidade 2, né? A metade. E isso tá certo, né? Tá certo por quê? Porque a minha área, vou mostrar aqui, a minha área da seção 1 vale 20. A minha área da seção 2 vale 10, tá? A área da seção 1 vale 20, a área da seção 2 vale 10, então a metade. Então, a velocidade 1 vai ter que ser a metade da velocidade 2, tá? Tá certo a minha conta, então. Então, agora a gente pode calcular a vazão, né? Que é o que o exercício nos pede. Na verdade, ele nos pede a vazão volumétrica. Como que eu vou calcular essa vazão?
A vazão a gente calcula como sendo, vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Posso pegar de qualquer um dos pontos, tanto no ponto 1 como no ponto 2. Por quê? Porque a vazão aqui e aqui é a mesma. O que vai mudar? A velocidade, né? Vai mudar a pressão, como a gente já falou, muito importante nessa equação de Bernoulli, aonde a velocidade é maior, que é aqui, né? Onde tem essa garganta aqui no tubo de Venturi, onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Aqui, onde a velocidade é menor, a pressão vai ser maior, tá? Então a gente vai calcular agora a vazão volumétrica, que é o exercício nos pede. Vamos calcular a vazão volumétrica para o ponto 2, pode ser, né? Vazão volumétrica, então vai ser igual, que foi a primeira velocidade que a gente achou, vai ser igual a velocidade em 2 vezes a área 2, tá? Então a minha vazão volumétrica vai ser igual a velocidade 2, o que é a velocidade 2? Velocidade 2 é esse 5,8 que a gente achou, né? 5,8 metros por segundo. Então, vou colocar aqui 5,8 metros por segundo, vezes a área 2. A área 2 eu tenho aqui, né? 10 centímetros quadrados. Agora sim, agora eu vou ter que passar, eu não posso multiplicar metro vezes centímetro. Então, se a minha área, vou fazer aqui do ladinho, se a minha área 2 é igual a 10 centímetros, botando na nossa tabelinha, tem metro, decímetro, centímetro. Como é o quadrado, né? Então, vou ter duas casas em cada um. Diz que é 10 centímetros quadrados. Então, 10 centímetros quadrados. 0,001, tá? Isso vai passando para metros, vai dar 0,001 metro quadrado. Então, vou colocar aqui 0,001 metro quadrado. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar aqui a minha vazão é igual a 0,0058 aqui, ó, metro vezes metro quadrado, metro cúbico por segundo, tá? Essa é a nossa vazão volumétrica, então. Essa já é a resposta do nosso exercício? Ainda não. Por quê? Porque o nosso exercício, ele nos pede a vazão volumétrica em litros por hora. Então, nós ainda vamos ter que fazer essa conversão, né? Vou pegar aqui outra folha. Eu tenho, então, que a minha vazão volumétrica é igual a 0,0058 metros cúbicos por segundo, tá? Como é que eu passo isso aqui, então, para litros por hora, que é o que o exercício quer, né? Ele quer a resposta em litros por hora, tá? Para mim passar metro cúbico para litro, como eu faço? Eu sei que, a gente já viu isso, eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então, eu vou só multiplicar por 1000 aqui para ter em litro. Vou multiplicar minha vazão volumétrica igual a 0,0058 metros cúbicos por segundo. Eu multiplicando isso aqui por 1000, eu vou ter então que a minha vazão volumétrica é igual a 0, opa, errei aqui.
que a minha vazão volumétrica vai ser igual, multiplicar por 1000, né? 1, 2, 3, 3 casas, então 5,8 litros por segundo, tá bem? Ainda não é isso que o exercício quer, né? Ele quer litros por hora, tá? E aí como eu faço isso? Bom, a gente sabe que 1 hora é igual a 3.600 segundos, né? Então, para mim passar isso aqui para hora, eu vou ter que multiplicar por 3.600 ainda. Então, eu vou fazer que a minha vazão volumétrica é igual a 5,8 litros por segundo vezes 3.600. Aí sim eu vou obter a minha vazão volumétrica em litros por hora. Ela vai ser igual então a 20.880 litros por hora. Tá bem, pessoal? Essa então é a resposta do nosso exercício.